Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera, como está? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para o nosso ouvinte, também para quem nos assiste nesta sexta. Sexta passada, há uma semana, o Lula falou que não ia cortar gastos, não ia cortar gastos para equilibrar as contas públicas, ia gastar o que tem que gastar. Agora, como que primeiro ele disse que não ia cortar gastos, agora ele disse que vai... Como que dobrou a aposta, ele falou que vai gastar e que os ministros têm mesmo que gastar, né? O que ele está dizendo dessa vez é que eles não deixem de gastar o que já está consignado para gastos no orçamento desse ano. Não deixem restos a pagar, né, para o ano que vem. A gente sabe que tem essa lógica do orçamento em que você destina o dinheiro para um projeto, para uma emenda, qualquer coisa, mas nem sempre se executa por uma série de gargalos aí da administração pública, pelo fato de que os próprios ministros acabam não executando direito as suas verbas, não tem ali um know-how para gastar e não tem equipe que faça os projetos com a acuidade que precisam ser feitos para que o dinheiro seja liberado. Então, ele está querendo que esse fim de ano seja usado para acelerar um pouco as obras. Isso faz parte dessa mentalidade bem antiga com a qual o Lula está governando, né? O outro motivo para não fazer a obra é que não entra receita, né? Que é o que está acontecendo, né? Pois é, a receita está bem devagar, mas como o orçamento já está lá com aquele crédito já previsto, ele quer que seja executado. E aí isso esbarra em várias coisas, entre elas o fato de que a receita não está performando da maneira como deveria ter performado, mas também uma certa incapacidade técnica de alguns ministérios de gastar. Isso é uma coisa bem comum lá em Brasília também. O que ele está mostrando, Sardenberg, é essa lógica bem antiga com a qual ele está governando, de que governar é fazer obra. E isso não é totalmente verdade nos dias de hoje, e menos ainda num país como o Brasil, que tem essa questão. Ou você mantém a carga tributária que já é elevadíssima, ou você aumenta na expectativa de aumentar as receitas, mas não tem mais espaço para isso. Então, o cobertor é curto e ele está olhando, como ele sempre olha, para pesquisas de popularidade, vendo que a popularidade do governo está meio andando de lado, quando não caindo um pouco, e achando que isso vai ser melhorado na base do gasto público, na base da obra e obras de infraestrutura como as do PAC. Me parece um caminho para a frustração, porque nem o investimento privado vai vir na proporção que ele imagina. O PAC é quase megalomaníaco nessa questão do que ele prevê de investimento da iniciativa privada, e também para que você tenha gasto do governo federal na proporção necessária para gerar aqueles números que eles previram, não é só que não vai cumprir a meta, é que você vai estourar a meta em muito. Então, é isso, esse governo não está tendo nenhuma atenção para a questão da despesa pública, da economia de gastos, e o Congresso olha para isso e fala: por que a gente é que vai economizar se o Executivo está querendo gastar, então vamos gastar também. E aí isso vai se refletir na discussão da LDO, na discussão do orçamento, numa pressão enorme para inflar o fundo eleitoral, para inflar as emendas, torná-las obrigatórias, né? Então a gente está vendo que o presidente dá um exemplo no caminho da gastança, e deputado e senador entende esse caminho rapidamente, e para pegar a mesma picada é o que menos custa, né? Agora, Vera, tem uma questão que é a seguinte: aliás, o ministro dos Transportes, o ministro Renan Filho, disse que ia levar na reunião de hoje, havia informações de que ele levaria na reunião de hoje planos de gastos superiores a 20 bilhões de reais, mas com concessões de estradas para o setor privado. Esse é um bom jeito, viu? Você usa dinheiro público para fazer, dinheiro privado para fazer obra pública, mas parece que o Lula não gosta de privatização, né?
Mas para essas concessões ele já deu o ok, tanto que elas estão lá no PAC. Mas qual é o problema para elas saírem do papel na velocidade e no volume que o governo quer? É que ninguém tem confiança nem na regulação no Brasil e nem na segurança jurídica. Por exemplo, a questão das estradas estava fora dos regimes especiais na reforma tributária. Foi colocada agora pelo Eduardo Braga. Foi uma das exceções que ele aumentou, porque hoje em dia tem um regime diferenciado para isso, não haveria, e isso se refletiria numa necessidade de aumentar os impostos lá na frente. Então, essa coisa das mudanças de regra a todo momento e da insegurança regulatória e também tributária leva a que muitos players não se interessem em investir nesses ativos no Brasil. Então, precisa de uma formatação, de uma modelagem que seja suficientemente segura e confiável para atrair esses investimentos. O ministro Renan tem sido o que quer ser o pai do PAC. Tem uma disputa aí por essa paternidade entre ele e o Rui Costa, mas ele tem se apresentado como esse grande fazedor de obras, até numa expectativa de se colocar como um contraponto ao seu antecessor no cargo, que era o ministro Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo hoje, e que venceu a eleição nessa coisa que eu concedi e tal, e o governo atual está dizendo, olha, na verdade ele fez um volume de obras baixíssimo e o nosso vai ser maior. Então tudo isso, esses políticos estão mirando a eleição para apresentar um portfólio grande de obra. Mas vamos ver se a realidade arrecadatória e legal e fiscal do Brasil vai permitir que essas obras saiam nessa magnitude. Porque você colocou um ponto importante, que essas obras públicas, estradas, por exemplo, são investimentos que você tem que calcular para 30 anos, né? Exato. E para 30 anos aí você tem que considerar como é que vai ser, por exemplo, a taxa de juros nesse período, como é que vai ser a carga tributária nesse período. E se o governo fica fazendo essa confusão toda com as contas públicas, você coloca em dúvida como é que vai ser a dívida pública, a taxa de juros, o andamento da inflação, e aí fica difícil calcular para 30 anos, né? Exatamente, exatamente. Então, tudo isso depende do governo se mostrar um parceiro confiável e também de abandonar um pouco desse discurso antiprivatista que você mencionou, porque, embora sejam diferentes, o investidor privado olha e fala, mas será que eu vou me associar a esse governo que tem essa certa urticária ao setor privado? Então, também faz parte aí da construção de confiança, né? Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera, e até a semana. Até semana que vem, um ótimo fim de semana para todos e para você também, Sardenberg.